título da mensagem foi O Nome e a Presença. Domingo passado nós pudemos perceber a importância desse nome, que é o nome que está sobre todo nome. Mas nós também aprendemos que quando nós agimos na terra, nesse nome, nós estamos carregando o dono dele. Então, sempre que nós fazemos algo no nome de Jesus, nós temos que ter a consciência, a certeza de que estamos realizando aquilo como se fôssemos o próprio Jesus. Então, temos que fazer com a mesma seriedade e com a mesma fé que Jesus expressou. Ele próprio disse, depois que os discípulos estiveram impressionados com o fato dele ter secado uma figueira, ele disse, olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês poderão fazer coisas muito maiores, vocês poderão dizer ao monte, levante-se, lance-se ao mar, e ele assim o fará. Então Jesus, inclusive, diz que por meio do nome dele, nós realizaríamos coisas maiores do que ele realizou aqui na terra. Então nós precisamos ter fé nisso e exercer a autoridade que nós temos nesse nome. Utilizar a identidade que nós já temos nesse nome. Mas hoje eu quero dar uma ênfase um pouco maior na presença. Às vezes nós cremos que a presença de Deus se manifesta através de emoções. E de fato ela pode se manifestar. Perdão, queridos. De fato ela pode se manifestar através de emoções. Ela pode também, Mas nós não precisamos achar que Deus só fala com a gente quando a gente se emociona. Nós temos que crer que Deus fala conosco a partir da fé. E a fé não depende do que se sente. A fé não depende do que se vê. A fé depende do que se crê. E por isso nós precisamos ter muita seriedade quando nós lidamos com a fé. Com as verdades que a palavra de Deus expressa ao nosso respeito, nós precisamos crer. Nós precisamos exercer essa autoridade e logo também precisamos compreender, discernir essa presença nas nossas vidas. Precisamos acordar cientes de que Deus está ali ao nosso lado. Precisamos dormir cientes de que Deus também está, não só ao nosso lado, como está dentro de nós. Em 1 João 2, de 2 a 4, a palavra nos diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Dura essa palavra, Mas é a verdade. De fato, nós expressamos o nosso amor por Deus quando nós obedecemos. O erro que normalmente se comete é porque a gente quer obedecer na força do braço. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E nos deparamos com o fato de que nós não conseguimos obedecer. Por nós mesmos, por meio do nosso esforço, por meio do nosso querer, nós não conseguimos obedecer. Talvez você diga, eita pastor, agora eu desanimei, você está dizendo que eu só amo a Deus se eu obedecer, e está me dizendo que eu não posso obedecer, logo eu não posso amar a Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. Ai pastor, agora me deu até um desespero, calma. Efésios 2,8 diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo,
repito, realizada em Cristo para as boas obras que Ele próprio preparou para que nós as pratiquemos. Então só existe uma maneira, queridos, de nós de fato obedecermos. Só existe uma maneira: estarmos em Cristo, percebermos a presença de Cristo no nosso dia a dia, termos plena comunhão com Cristo no nosso dia a dia, e essa comunhão transformará as nossas vidas. E quando você menos imaginar, você está obedecendo ao mandamento sem fazer nenhum esforço para isso. É necessário renúncia para obedecer? É, querido, é necessário renúncia. Quando nós decidimos ter comunhão com alguém, isso exclui a comunhão com muitas outras pessoas. Quem aqui é casado? Né? Quando você casou, você escolheu um abençoado, uma abençoada, né? E isso declara para o mundo que você não está disponível para mais ninguém. Não é assim? Não foi dessa maneira? Quando você casou, você não fez votos de ser fiel, de ser leal, de cuidar da outra pessoa por todos os dias da sua vida, até que a morte o separe? Não foi assim? É assim. Então, quando nós fazemos uma escolha, junto com esse ato positivo, existe uma infinidade de atos negativos. Quando nós escolhemos uma pessoa, nós estamos excluindo todas as outras, naquele aspecto da nossa vida. Né? Então, da mesma maneira, quando Cristo nos escolhe e nós escolhemos a Cristo, porque foi primeiro Ele que nos escolheu. Quando Ele estava na cruz, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu por todos nós. Então o primeiro ato é dele, mas depois existe o nosso ato. E a nossa atitude é receber essa graça. Escolhê-lo, entregar a vida a Ele. Decidir morrer para si mesmo e viver por meio dele. É isso que nós fazemos. Então, no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, queridos, nós estamos de fato dizendo que desejamos ter plena comunhão com Jesus. Nós desejamos casar com Jesus como igreja, né? Não no sentido carnal, mas no sentido da aliança que representa o casamento. Então nós desejamos casar com Cristo, e a própria Bíblia diz que Ele é o noivo e a igreja é a noiva, tá certo? Individualmente nós não somos noiva de Cristo, tá certo, querido? Quero deixar isso muito claro para você. Individualmente nós somos membros do corpo de Cristo, membros da noiva de Cristo, mas a noiva de Cristo é a igreja, tá certo? Tá certo? Nada de ninguém ficar em casa orando, ai, tu és o meu noivo, eu sou a tua noiva. Não, querido. Tá certo? Eu sei que é até bonitinho, mas não é verdade, não. A noiva de Cristo é a igreja, nós somos membros dessa noiva. Tá certo? Isso é importante percebermos. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque na hora que nós escolhemos seguir a Cristo, servir a Cristo, nós imediatamente excluímos a comunhão com uma série de outras coisas que nós podíamos adorar e nós não mais adoraremos. Não há como fazer essa escolha por Cristo e não envolver essa infinidade de renúncias, porque de fato é uma renúncia. De fato é uma renúncia. Você já teve a oportunidade de ir para um local, de ir para uma sorveteria, né? Lá em Fortaleza tem uma sorveteria chamada 50 Sabores. Meu Deus do céu, para quem é indeciso, uma sorveteria dessa é uma tragédia, né? É uma tragédia. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? 50 sabores, mas eu só posso escolher 2, e agora o que é que eu faço? Mas é um fato.
Na hora que você escolher um ou dois sabores, você está excluindo outros 48 sabores. Não é assim? 48 para pegar só dois. Entregar a vida a Jesus, queridos, envolve a mesma escolha. A palavra nos diz aqui que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. De fato, quando nós pecamos em Adão, nós fomos separados de Deus. E não foi Ele que se separou de nós, fomos nós que nos separamos dele por causa do pecado. Fomos nós que dissemos: eu sou o detentor do conhecimento do bem e do mal, eu sei cuidar de mim e não preciso de ti. Eu não preciso de ti. Talvez você esteja aí no seu coração dizendo: ai, ainda bem que foi Adão, não fui eu. Eu não faço isso não, eu mesmo não. Eu sempre digo: Senhor, eu preciso de ti, preciso de ti, preciso do teu. Não é assim que a gente faz? Mas será que é de fato? Será que é assim de fato? Quando nós temos que escolher, nós buscamos por Ele, pedimos a Ele: Senhor, me ajuda a fazer essa escolha. Nós temos essa atitude. Quando nós achamos que o que a gente ganha é pouco, a gente confia que Ele de fato é nosso provedor. A gente fica alegre quando chega o final do mês e o dinheiro começa a escassear, e a gente começa a escolher que conta vai pagar. Isso nos causa angústia, né? Então a gente precisa vigiar isso. Epa, peraí, eu confio no Senhor, eu creio nele, eu creio que Ele é meu provedor, eu creio que nada me faltará, eu creio que Ele me colocará em verdes pastagens e me fará repousar. Então precisamos crer nisso e vivenciar isso. Nós temos que vivenciar essa verdade, porque Ele é a propiciação em razão dos nossos pecados. Nós pecamos e nós de fato não merecemos o favor de Deus, não merecemos, mas Deus decidiu nos amar apesar de nós, e deu o seu Filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem um detalhe importante: crer em Jesus envolve uma consequência. Qual é a consequência? Obedecer. Amar a Jesus envolve uma consequência: obedecer. Então, diante de algo que nós percebemos que claramente afronta a Deus, que claramente nega a graça de Deus, a nossa atitude deve ser vazar, fugir, passar longe. Passar longe. Sabe, queridos, enquanto acontecia aquela tragédia terrível lá no Rio Grande do Sul, acontecia no Rio de Janeiro algo mais terrível ainda. Mais terrível ainda. Vocês têm uma ideia de quantas pessoas, infelizmente, morreram no Rio Grande do Sul? Vocês têm ideia de números? Eu não estou atualizado. Alguém consegue me ajudar a dizer? A última vez que eu vi, 100 pessoas. A última vez. Já aumentou esse número? Alguém sabe me dizer? 138, né? É uma tragédia. É uma tragédia. Mas alguém faz ideia de quantas pessoas morreram naquele show terrível no Rio de Janeiro? E quando eu estou falando de morrer, querido, eu não estou falando de morte física. Eu não estou falando de morte material. Eu estou falando de morrer por dentro. Quantas pessoas morreram ali? Quantas pessoas foram levadas ao inferno naquele lugar? Por isso nós precisamos decidir com quem desejamos ter comunhão. Nós desejamos ter comunhão com as coisas da terra,
se nós desejamos ter comunhão com as coisas da terra, toda comunhão com alguém envolve uma não comunhão com uma série de outros, não é? Então, se eu desejo ter comunhão com as coisas da terra, necessariamente, eu estou dizendo que não quero ter comunhão com as coisas do céu. Agora, quando eu digo que eu quero ter comunhão com Cristo, que eu quero ter comunhão com Deus, isso exclui a comunhão com o mundo. E por favor, querida, eu não estou querendo te dizer que aquele que obedece a Cristo não pode gozar nesse mundo. Pode e deve. Pode e deve. Tudo aquilo que não for pecado, nós podemos e devemos fazer. Tudo. Agora, aquilo que nós percebemos de forma clara na palavra de Deus, que é pecado, disso nós temos que correr. Então, se a palavra de Deus diz que mentir é pecado, eu não posso mentir, nem uma mentirinha boa. Não posso mentir. Se a Bíblia diz que caluniar alguém é pecado, eu decido não falar mal de absolutamente ninguém. Ninguém. Essa é a nossa conduta. É uma decisão que nós tomamos. E temos que crer que dentro de nós existe poder suficiente para sustentar essa decisão de não mais pecar. E esse poder suficiente que está dentro de nós é a graça de Deus sustentada dentro de nós pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 14 a 15, a palavra nos diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Eu creio que todo mundo aqui já está tranquilo com relação a essa identidade, né? Levanta a mão aí quem é pecador. Ah, o pessoal ficou até intimidado. Por que os outros não levantaram? É porque, de fato, queridos, essa não é a nossa identidade. A nossa identidade é santo. Existe uma diferença. Às vezes você lê a Bíblia e vê a palavra pecador e pega essa palavra e cola na testa. Está errado. Você deve colar na sua testa quando a palavra falar de santo. Quando a palavra falar de justo. Tá certo? Você precisa consolidar a sua identidade em Cristo. E a sua identidade em Cristo é justo e santo. Alguém teria coragem de olhar para Jesus Cristo e dizer: é um pecador? Você teria coragem de dizer isso para Cristo? Então, se você está em Cristo, porque olha para você e diz que você é pecador, você não está em Cristo? Não está em Cristo? Se você está em Cristo, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz é para você também. Ai, pastor, parece até blasfêmia uma coisa dessa. Não pode. Eu olho para mim, eu vejo que eu sou falho, eu vejo que eu cometo pecados. Ai, é até ruim pensar numa coisa dessa. Eu sei. Mas é necessário pensarmos nisso para que nós possamos ter a oportunidade de abandonar os resquícios de pecado que nós ainda praticamos. Se nós entendermos que a nossa identidade é pecador, o que é que faz um pecador? O que é que faz pecador? O que é que um padeiro faz? Pão. O que é que um pecador faz? Peca. Então, se a minha identidade é pecador, o que é que eu vou fazer? Pecar. Agora, se a minha identidade é santo, o que é que eu vou fazer? Obras santas. Então, consolide essa identidade que Cristo conquistou por você na cruz. Não foi você que conquistou, não fui eu que conquistei. Foi Cristo que conquistou por nós na cruz. Deixa eu te dizer uma verdade fundamental, queridos. A obediência de Cristo é imputada a todo aquele que nele crê.
Da mesma forma que o pecado de Adão foi imputado a toda a sua descendência, apesar da gente não ter, né, não estava materialmente ali com Adão, mas o pecado dele foi imputado a nós, não foi? Logo, a obediência de Cristo, que é o segundo Adão, também nos foi imputada. E temos que viver dessa maneira. Espera aí, Cristo morreu na cruz para imputar a mim a identidade de santo. Que direito eu tenho de praticar uma obra ímpia? Que direito eu tenho de praticar uma obra que não glorifique a Ele, quando Ele morreu na cruz para me imputar a obediência dEle, para que eu pudesse estar na presença de Deus tranquilo, porque eu obedeci por meio de Cristo, não por meio de mim mesmo, mas obedeci por meio de Cristo. E essa palavra diz, não se deixem. Ele está falando, queridos, a crentes. 1 Pedro está falando para crentes e não para descrentes. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de antigamente, quando viviam na ignorância. E finaliza dizendo, sejam santos porque eu sou santo. Então antes nós praticávamos essas coisas porque nós éramos ignorantes, mas hoje nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos diferenciar o que é bom e o que não é bom. Lá no íntimo nós sabemos, o que é bom e o que não é bom. Agora, esse discernimento do que é bom e do que não é bom só é possível a partir da comunhão. A partir da comunhão. Eu achei muito interessante ontem, né, terminamos de almoçar, e me deu uma vontade de experimentar uma coisa doce, né? Eu disse, pô, o que é que tem doce aqui em casa? Né? Aí tinha um sorvete lá que a gente tinha comprado, a gente estava esperando visita domingo passado, e a visita não foi, o sorvete ficou lá, né? Aí eu vou experimentar um sorvete, era um sorvete de uma marca boa, né? Que bom, Nestlé, não sei, uma dessas aí, não recordo não, um do potinho azul. E aí eu peguei o sorvete, né, e disse, poxa, acho que esse sorvete vai ser muito gostoso. Quando eu experimentei o sorvete, meu Deus, o que foi que aconteceu? Será que perdeu a qualidade o sorvete? Eu creio que não. Não foi o sorvete que perdeu a qualidade. Fui eu que experimentei coisas melhores do que aquele sorvete. Eu experimentei sorvetes mais saborosos do que aquele, né? Não estou fazendo merchan não, mas inaugurou uma sorveteria diferenciada aqui, né, rapaz? Tem um pessoal aí que termina de almoçar e vamos lá para aquele lugar. Eita, rapaz, vocês estão estribados, viu? Vocês estão estribados. Mas é um fato, o sorvete é delicioso, cremoso, né? A gente sente o gosto do sorvete, não é aquele gosto insípido de gordura hidrogenada, não, é gostoso. Aí, poxa, depois você toma um sorvete desse, né? Depois você experimenta um sorvete desse, vai tomar um picolé daquele de carrinho, é a mesma coisa? Não é. Da mesma maneira, queridos, nós antigamente experimentamos o picolé de carrinho, né? Nós pecamos e achávamos que aquilo era tão prazeroso, nós achávamos que aquilo era tão bom, que nós não podíamos viver sem aquilo, mas depois nós experimentamos coisas melhores, a presença de Deus. Nós experimentamos a presença do Senhor. Então, hoje, quando a gente se depara com coisas que a gente fazia antes, nos causa repulsa. Nos causa repulsa. Eu lembro que quando eu era criança, pegava picolé naqueles carrinhos, alguns, né? Tinha picolé que vinha sem papel e tinha outro que vinha todo embalado num papelzinho. Era o mesmo picolé, a diferença era só o papel. A gente achava que o do papel era mais higiênico, né? Aí quando a gente tirava aquele papel, chega a subir uma gosma. Não é? Não, mas isso aqui é emulsificante.
mas é uma gosma. Então hoje, quando nós olhamos para coisas que nós fazíamos antigamente, nós dizemos, não, isso aqui me causa nojo. Eu não quero mais fazer isso, porque eu experimentei coisas melhores. Agora, se alguém te convida para ir numa sorveteria top, 50 sabores lá em Fortaleza, ó, para não fazer merchan aqui. Mas se quiser ir, na daqui também é muito boa, viu? Só não é esse nome. Eu só não vou falar o nome porque eu não sou fluente em italiano. Mas, poxa, depois que você vai numa sorveteria dessa, sabe, experimenta algo melhor. Agora, se alguém te convidar para ir nessa sorveteria, o cara vai pagar a tua despesa. Olha, eu pago o que você quiser tomar de sorvete, você vai poder tomar, até sair pelos ouvidos. E aí chega na sorveteria e a pessoa diz, não quero não. Me dê só uma águazinha com gás. E aí? Vai ter parâmetro? Vai ter parâmetro para comparar com o picolézinho de carrinho ali do meio da rua? Vai ter parâmetro? Não vai. Até foi à sorveteria, mas não experimentou. Então, queridos, nós precisamos experimentar da presença de Deus, para que o pecado nos cause repulsa. Nós precisamos experimentar, gozar da presença de Deus, para que o pecado não nos envolva mais. A presença dele, a segurança dele, a voz dele nos causará uma segurança e um conforto tão grande que a gente não vai mais precisar do pecado para suprir coisas que a gente acha que precisa. É dessa maneira que nós temos que experimentar a presença de Deus no nosso dia a dia. Salmo 145, 18 diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Com sinceridade. Sabe o que quer dizer a palavra sinceridade? De onde ela vem? Ela vem do teatro grego. Lá no teatro grego, as pessoas que iam atuar nesse teatro, que normalmente eram homens, eles faziam máscaras de cera para representar personagens. Mas chegava ao final da apresentação, ele tirava a máscara e agora as pessoas o conheceriam por quem ele é e não por quem ele quis se parecer ser. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque todos nós temos uma mania de colocar máscaras. Todos nós temos essa tendência de colocar máscaras. E nos acostumamos tanto a colocar máscaras, que muitas vezes até diante de Deus a gente vai mascarado. Ai, Deus, me ajuda, Senhor. Olha, Deus, aquela pessoa está me causando muito mal. Deus, quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, querido, não é assim não. Ir à presença de Deus com sinceridade é chegar para Deus e dizer para Deus, Deus, eu estou angustiado. O meu coração está amargurado contra alguém. O meu coração está desejoso de matar essa pessoa, Deus. Deus, eu quero confessar diante de Ti, eu já sou um assassino, porque a palavra me diz que se eu só cogitar na minha mente e não praticar o pecado, eu já sou culpado disso, de ser assassino. Senhor, eu quero Te confessar a minha iniquidade. Senhor, eu quero Te confessar a minha pequenez. Senhor, eu quero Te confessar o meu crime. Eu quero confessar. Todas as vezes que nós confessamos a Deus com sinceridade, Ele nos cura. Cura e santidade andam bem pertinho um do outro. Tiago 5,16 diz, confessem os seus pecados uns aos outros para serem
curados, não perdoados. Nós somos perdoados quando nós confessamos a Deus. Na verdade, antes de confessarmos a Deus, nós já somos perdoados. Antes de confessarmos a Deus. E por que é importante confessar? Para sermos curados, para sermos transformados. Então nós precisamos confessar a Deus, precisamos confessar uns aos outros, embora Deus já nos tenha perdoado lá na cruz. Lá na cruz Ele nos perdoou. Efésios 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Eu vou até repetir: porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Deus. Antes da criação do mundo, ok? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele nos escolheu apenas a alguns? Não, queridos. Ele escolheu a todos. Ele deu o seu Filho por todos, para que aqueles que nele crescem fossem salvos. Mas a atitude de amor e de misericórdia de Deus foi para todos. Para todos. Tiago 4:8 até o 10, a palavra diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele está falando aqui para quem? Pecadores. Ele está dizendo: vocês, pecadores, entristeçam. Vocês, pecadores, busquem a minha presença e eu os exaltarei. É o que o Senhor está dizendo. E por isso o nosso esforço em anunciar a palavra de Deus àqueles que ainda são ignorantes da palavra de Deus, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Nós usamos essa palavra ignorante com uma função que não é a dela, né? Ignorante é aquele que ignora, é aquele que não sabe, é aquele que não conhece. Mas nós chamamos de ignorante uma pessoa que é bruta, né? Uma pessoa que é mal educada. Ignorante. Aqui a gente nem fala ignorante, não, diz ignorante, né? Ignorante, né? Mas não, ignorante é alguém que não conhece. Não é alguém mal educado. Então tem muitas pessoas boas com quem você convive, pessoas educadas, pessoas doces com quem você convive, que são ignorantes. Ignorantes da palavra de Deus, ignorantes das verdades maravilhosas que Deus coloca diante de nós. E por isso precisamos anunciar a essas pessoas. Hebreus 2:9 nos diz: vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e glória, e por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Querido, Jesus experimentou a morte no nosso lugar. Jesus experimentou a morte para que nós não tenhamos que morrer. Ele experimentou a nossa morte para que nós possamos experimentar a vida dele, uma vida eterna. Então Jesus experimentou a nossa condição humana, morreu para que nós possamos experimentar a vida dele. A questão é: estamos experimentando a presença dele? Estamos experimentando esse presente maravilhoso que ele nos deu? Ou só pedimos uma água com gás? Mas ele nos oferece a vida dele, ele nos oferece o reino dele, ele nos oferece a carne dele, ele nos oferece o sangue dele. E por isso nós precisamos fazer uma escolha.
Porque aquilo que nós comemos, aquilo que nós bebemos, aquilo que rege a nossa vida, agora vem dele. E se nós escolhemos viver por meio dele, isso também significa que nós tivemos que abrir mão de uma série de outras coisas, que antes, na nossa ignorância, achávamos que era legal fazer, mas não mais hoje, porque nós experimentamos algo melhor, nós experimentamos a presença de Deus e ela é infinitamente melhor do que as migalhas que nós comíamos quando vivíamos na ignorância. Olha o que diz João 6, de 53 a 60. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come da minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come da minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: e vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Senhor, o Santo de Deus. Sabe, queridos, os discípulos de Jesus foram confrontados com o que ele disse. Porque ele disse: vocês precisam comer da minha carne, vocês precisam beber do meu sangue. Talvez hoje não faça muito sentido para a gente, né? Mas lá na antiguidade, quando as pessoas comiam algo, elas estavam se apropriando também das características daquele algo que eles comiam, né? Hoje não, hoje a gente vai num açougue, né? Tem lá uma peça de picanha, que muitas vezes a gente nem sabe de onde foi que veio. Você sabe de que parte do boi vem a picanha? Eu também não sei. Eu não sei. Meu irmão levou o filho dele para uma fazenda para conhecer galinha, porque o bichinho só conhecia galinha depenada e no prato, na panela. Ah, isso aqui é uma galinha? É, isso aqui é uma galinha. Quer dizer que o bife vem desse bichão desse tamanho? É, vem desse bichão desse tamanho. Então, quando Jesus nos oferece a sua carne e nos oferece o seu sangue, na verdade, querido, ele não está falando isso de forma literal, como alguns cristãos pensam. Não é de forma literal, é de uma maneira simbólica. Ele não queria que os discípulos fossem morder o braço dele, comer um pedaço da carne dele. Não é isso. Eles não queriam que os discípulos colocassem um canudinho aqui na jugular dele e ficassem chupando o sangue dele. Não é isso. Não é isso. É ter comunhão com a condição que ele assumiu conosco aqui na terra. Querido, Jesus se fez homem. Já pensou nisso? Jesus se fez homem. Deus se fez homem. Ele nos ofereceu o pão do céu, e o pão do céu é ele próprio. Ele se fez homem. E ele estava dizendo: ei, vocês que têm a mesma substância que eu, se vocês tiverem comunhão comigo, vocês terão vida eterna. Ei, vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês: o meu sangue não tem pecado, pelo contrário, o meu sangue lava todo pecado. Venham
Venham beber desse sangue para que vocês sejam limpos de todo pecado. Era o que ele estava dizendo. Mas muitos se escandalizaram. Muitos disseram: dura é essa palavra que ele diz. Aqueles homens disseram isso naquele tempo. Nós precisamos vigiar para saber se também nós não estamos dizendo a mesma coisa. É muito duro seguir Jesus. E comece a parar de segui-lo. Não, eu não confio que Jesus é meu provedor, eu não confio que Jesus é o meu salvador, eu não confio que Ele é o meu general, eu não confio que Ele guerreia por mim, eu não confio que Ele é meu intercessor, eu não confio que Ele é meu advogado. Vai ser difícil viver por meio de Cristo. E isso é discernir a presença dEle. É isso que é discernir a presença de Jesus. É perceber que Ele está ali, mas nós precisamos experimentar dEle. Precisamos experimentar. É interessante que nessa mesma sorveteria, que hoje, acho que essa que está aqui em Sobral também faz isso. A gente vai no shopping lá em Fortaleza, quando a gente pensa que não, um aroma tão gostoso de canela toma conta do shopping. Nossa, isso está me dando uma vontade de comer um doce, né? Quando a gente olha, tem uma sorveteria ali. Com a surpresa, a gente descobre que o cheiro vem da dita sorveteria. Do biscoito que eles fazem para fazer o conezinho do sorvete. Aí a gente chega e diz: poxa, que cheiro gostoso. Mas até aí, alguém experimentou o sorvete? Não. Se não experimentou o sorvete, como é que vai ter repulsa àquele picolézinho de carrinho? Não tem como ter. Então, primeiro Jesus nos atrai por meio da sua fragrância. E Ele diz: experimenta de mim, come da minha carne, bebe do meu sangue, para que você tenha vida eterna. Então, queridos, Jesus nos atrai até Ele, mas nós não podemos nos satisfazer só com o cheiro da presença dEle. Nós temos que comer da carne dEle, nós temos que beber do sangue dEle, para que possamos ter em nós a vida eterna. João 17,11 disse: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Jesus está dizendo: Pai, hoje eu sou um contigo, mas eu também sou um com eles. Logo, se eu sou um contigo e também sou um com eles, eles são um contigo. Olha que privilégio, olha que presente Jesus nos deu. Para finalizarmos, Salmo 51, de 10 a 12. A palavra diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Que salmo, né? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer.